Olá, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo nesse domingo à noite. Eu sou Aaron Edwards, consultor de mercado, trabalho no mercado agrícola há 20 anos, sou consultor norte-americano, trabalho com clientes nos Estados Unidos e no Brasil. E o foco desse canal é te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que toda quinta-feira nós estamos aqui ao vivo, fazendo um multirão, tira dúvidas, perguntas e respostas. Então é uma meia horinha de tira dúvidas, meia horinha de conteúdo, meia horinha de tira dúvidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta o sino. Se conhece algum produtor que gostaria desse conteúdo, poderia se aproveitar, pode compartilhar esse canal com eles. E quem acompanhou quinta-feira passada já sabe que tem novidade aí. A novidade é a seguinte: já estou com as passagens compradas, o roteiro formado, e em junho é um dos meses mais importantes de formação da lavoura. Em junho, eu estarei fazendo um tour rodando 7 estados do cinturão do milho norte-americano, e esses 7 estados juntos representam 60% da produção de soja dos Estados Unidos, similar para o milho. Então, eu vou estar bem no coração da produção de soja e milho dos Estados Unidos, bem no momento, um dos momentos mais críticos de formação da lavoura, logo depois do plantio, e nós vamos estar vendo como é que está a lavoura. Então, você vai ter uma passagem aí privilegiada para me acompanhar. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no YouTube. Vamos estar trazendo conteúdos de forma muito regular durante esse período. E também se inscreva no Instagram, que ao longo do dia tem interações que são mais fáceis naquele canal. Você prefere TikTok também. E quem acompanhou na quinta-feira também sabe que, em antecipação a essa viagem de junho, nós vamos estar fazendo uma série de... Nós vamos fazer um vídeo de destaque que vai ser publicado aos domingos. Um vídeo de destaque... Publicado não, é esse vídeo aqui que eu estou falando, tá? Quinta-feira, live. Domingo, pelas próximas 7 semanas, nós vamos estar trazendo um dos estados que eu vou estar visitando como destaque. Então, você vai ter familiaridade. Se você acompanhar o canal, você vai ter bastante familiaridade com todos esses estados antes mesmo da viagem. Então, quando você começa a perceber e reconhecer esses locais e a natureza da agricultura, o impacto, você vai reconhecer: eu sei esse estado, eu já estudei, eu sei como é que é a produção nesse estado. Então, quem gosta de geografia vai gostar disso. Quem precisa se informar da produção dos Estados Unidos para tomar decisões melhores na comercialização, esse é o momento certo. Então, fica aí com o vídeo, se inscreva, clique no link, siga no Instagram, @AaronEdwardsOficial. E vamos lá. Hoje, o estado de destaque de hoje é o estado de Nebraska. Eu vou pedir para colocar a imagem em tela. Nebraska. Aonde que fica esse estado? Vamos passar para a próxima imagem. Fica bem no coração dos Estados Unidos, bem no meio mesmo. Esse estado que está marcado de vermelho. Nós vamos trazer vários mapas para a gente poder fazer recortes diferentes, mas está aí. Agora vamos só conhecer um pouquinho do estado. Qual time você torce se você está em Nebraska? Eu não sei, mas um dos times mais populares é o time universitário da Universidade de Nebraska, que são os Cornhuskers. Você vai ver que corn é milho, né? Mas o time universitário de Nebraska provavelmente é o time de maior torcida. Se você está em Nebraska, ali tem um jogo de futebol americano, todo o pessoal fazendo a animação antes de entrar o time a campo. Famoso do estado de Nebraska, quem conhece, esse é o mega investidor Warren Buffett, conhecido como o The Sage of Omaha, ou o Mago de Omaha. É um pouco engraçado, é que ele é uma das pessoas, um dos investidores mais respeitados ou temidos de Wall Street, que é bem Nova York, e ele mora num bairro mediano, num estado pequeno, bem no meio do país, longe de tudo e todos, e ele
realmente é alguém que dominou o mercado, mas ele está distante daquela agitação de Nova York. Então, ele é conhecido como o mago de Omaha. Dados interessantes sobre o estado. Você vê que ele não é um estado muito grande, população de 2 milhões no estado todo. A capital é Lincoln, é o mesmo sobrenome do presidente, né? Mas a capital é Lincoln. Também uma cidade relevante é Omaha. Então, duas cidades bem conhecidas do estado, a capital Lincoln e outra cidade relevante, que inclusive é o do Warren Buffett, que nós mencionamos, é Omaha. O carro-chefe da economia é agricultura. O carro-chefe da economia é agricultura. Pecuária tem também, mas bastante soja e milho. Por isso que nós estamos indo para esse estado. Não é pela população ou pelo turismo, é pela agricultura. E de fato, tem isso. Então, vamos falar sobre algumas características. Só algumas características, alguns números da produção de soja e milho. Então, soja, começando com soja. O estado produz cerca de na realidade é um pouquinho mais, mas 2 milhões de hectares. Representa 6% da área de soja dos Estados Unidos. E a produtividade média do estado é próximo de 58 sacas por hectare. Então, 2 milhões de hectares, 6% da área dos Estados Unidos, produtividade de soja em sacos por hectare, 58 sacos por hectare. Para o milho, 4 milhões de hectares, 11% da área dos Estados Unidos, 190 sacas por hectare, ou eu também coloquei os números em bushels por acre. Grande característica do estado de Nebraska, é a questão da irrigação. 75% do milho do estado é irrigado. E 2/3, por que tem tanta irrigação? Porque é como se fosse um lago enorme, um dos melhores e maiores lagos subterrâneos dos Estados Unidos. 2/3 dele fica debaixo do estado de Nebraska. Pode abrir a tela grande. 2/3 do estado fica debaixo do estado de Nebraska. E você também tem uma região, um estado que chove pouco. Então, você tem muito acesso à água subterrânea com pouca chuva. Então, e solo extremamente fértil. Então, se você irriga, solo é fértil, tem água logo debaixo, falta chuva, é o cenário perfeito para ter irrigação. Então, é um dos estados mais conceituados no que diz a irrigação de soja e milho. Voltando aqui o mapa, você consegue ver, essa é a projeção para 2024. Esse mapa é atualizado em março, é o mapa de 28 de março, e a projeção é que vai ter um acréscimo de 1% de área plantada para soja, ou seja, o plantio comparado com o ano passado vai ter 1% a mais de área produzida de soja, e a projeção é 5,3 milhões de acres de área de soja. Então, nós vamos... A primeira dúvida, quando estiver em loco, né, se a gente conseguir falar com produtores daí, ou só mesmo a confirmação, será que a gente vai ver muita área que era... Enfim, será que essa confirmação vai ter realmente um pouquinho mais de soja do que de milho, né? Vamos ver, é uma das dúvidas que em junho a gente vai tentar tirar essa dúvida. Realmente teve essa mudança de mais área de soja do que de milho? Será que é um fato que se confirma? Mas é um aumento nisso. Também agora vamos olhar o mesmo mapa no quesito do milho, certo? E precisamente uma redução de 1% na área de milho. Agora tem que perceber que tem uma redução, a área de milho tem mais área de milho, quase o dobro de área de milho. Então, se reduziu 1% da área de milho e só aumentou 1% a área de soja, então, entre aspas, foi perdido área produtiva.
e conhecendo a dinâmica do Estado, isso não me surpreenderia. Por quê? Se você, só para... Eu acho que todo mundo acompanha a porcentagem, mas se é 50-50 e você tira 1%, aumenta 1%, beleza? Mas tem o dobro da área de milho. Então, se você tira um ponto percentual, eu sei que eu estou arredondando, mas mesmo assim a lógica está certa. Se você tira um ponto percentual do dobro da área, teria que aumentar dois pontos na soja para ter essa substituição. Eu acho que foi perdido a área de agricultura no estado de Nebraska. Como assim perdido? Em função da seca, toda a área irrigada vai ser plantada, ou soja ou milho. Toda a área irrigada vai ser plantada. Mas o que acontece é, como em pivôs centrais, todos os cantos, e aqui as lavouras são menores também, né? Mas todos os cantos não recebem irrigação, então tem produtividades mais baixas, ou talvez justifica fazer algum tipo de pastagem ou cobertura. Também, se você... Vai ser a próxima imagem que nós vamos ver, mas tem a parte nobre do estado de produção, que é onde nós vamos passar, mas aí o estado é gigantesco por outro lado, só que tem relativamente pouca irrigação, o solo é mais fraco, já está indo para menos chuva, solo pior, não justifica a irrigação. Então, são áreas que facilmente, o lucro da soja de milho não está bom, vamos plantar pasto esse ano, né? Vamos abandonar um pouquinho. Então, eu acredito que a gente vai ver, talvez não nas regiões que nós andarmos em junho, porque nós vamos andar na área mais nobre. Mas eu acredito que, como estado, só reduziram a área de soja de milho no total nesse estado. Vai ser interessante a gente acompanhar isso e ver se confirma. Essa imagem que, se você olhar, dá para ver bem. E deixa eu colocar o mouse aqui, vamos ver se aparece aqui. Se você consegue, o mouse está bem no meio do estado de destaque, que é Nebraska, mas você consegue ver com muita facilidade que a parte leste do estado, não sei se colocar o mouse em cima do verde, talvez vai ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, mouse em cima do verde, movendo aqui. Você, na parte leste do estado, altamente produtivo. Na parte oeste do estado, chega no extremo, nem tem soja ou milho. O estado de Nebraska fica bem nesse corte em que parte do estado está absolutamente na área mais nobre de soja e milho de todos os Estados Unidos e parte do estado nem planta. Ele está bem nessa divisória, nesse recorte. E eu acredito são essas áreas que talvez, né, com baixa chuva, sem irrigação, com preço mais baixo, para que arriscar? Planta logo um pasto, faz uma outra cobertura, faz algum tipo de manejo. Você não tem que tirar do bolso para investir com margem apertada. Então, eu acredito que perdeu um pouquinho de área. O milho também, aquela imagem era soja. O milho é similar às áreas boas de soja, são similares às áreas boas de milho. A diferença é que tem um pouquinho mais de milho ao oeste do estado, e é milho que eles já plantam sabendo que não vão colher muita coisa, mas eles arriscam bem no sequeiro mesmo, produtividades baixas. E esse é parte do milho que eu acho que provavelmente foi perdido ou para trigo ou para pecuária mesmo, ou algum outro tipo de cobertura. Vamos ver. Perfeito. Esses segmentos dos estados, até porque eu trabalho, né, com produtores de todos desses estados dos Estados Unidos, e eu queria pegar uma pergunta para encerrar esse... nós vamos fazer o Tira Dúvidas aqui do canal todas as quintas-feiras, então hoje não vai ter Tira Dúvidas, mas eu queria terminar esses segmentos falando dos estados respectivos. Eu queria terminar puxando um gancho de um desafio local que cada estado tem na comercialização, ou talvez desafio não seja a palavra certa, uma característica específica. E está aqui a pergunta que eu sempre recebo quando eu estou falando com produtores de Nebraska. O desafio é o seguinte: olha, eu tenho minha área irrigada e essa área irrigada vai ser uma produção maravilhosa, vai ser mil maravilhas, eu tenho confiança de produção. Precisar vender antecipado, eu entendo a tua lógica, vamos vender antecipadamente para não ter que vender na safra. O que eu posso armazenar, vou armazenar, é ótimo, isso é mil maravilhas. Mas eu também tenho
Aí cada produtor é diferente, 10% da área, 20% da área, 50% da área. Eu também tenho a área que é de sequeiro, que não tem irrigação, e a produtividade ela não somente é mais baixa, eu sei que ela vai ser mais baixa, mas o fluxo do potencial produtivo, né, a discrepância entre a produtividade mínima, às vezes é tão ruim que nem justifica rodar a colheitadeira. E às vezes é quase tão bom quanto o irrigado. Então, esse grão eu não sei comercializar. O outro, que eu estou com pivô, que eu sei quanto eu vou ter, mas o que eu faço com essa soja, com esse milho, que talvez eu vou ter uma alta produtividade ou talvez vai ser um desastre. Isso daí eu não consigo vender antecipadamente, eu não sei o que fazer. Então, esse tipo de pergunta era a pergunta mais comum, é a pergunta mais comum quando eu estou falando com um produtor de Nebraska. Tá, eu entendo tudo que você está falando e no pivô eu até vendo assim, mas olha, no sequeiro não dá não. Eu não sei o que eu vou colher. O que é interessante para mim é que esse dilema em diferentes estados, em diferentes regiões, de diferentes formas, muitos produtores acham que a situação deles é única, é diferente, a boa comercialização por motivo A, B, C ou D não se aplica a eles porque a situação deles é muito especial, é muito diferente, ninguém vai conseguir entender os desafios específicos da região, como é que você vai saber o que funciona aqui não funciona lá, mas no fundo do fundo, e vendo todos esses estados, nós vamos começar a ver traços de desafios muito similares que tem em certos estados dos Estados Unidos que são iguais a certas regiões do Brasil e vice-versa. Então, os desafios eles são bastante normais em situações. Então, qual que é um dos desafios mais centrais da comercialização, especificamente de vendas antecipadas, de você vender antes de você colher? E quem não, assim, quem acompanha já sabe minha filosofia, né? Eu sou grande fã de vender o máximo possível ou na temporada de venda antes de colher, vendas antecipadas, ou na temporada de venda depois de colher, ou se você gostar do preço na safra. Não tem regra que fala não pode vender na safra. O que é complicado é precisar vender na safra. Precisar vender na safra é complicado. Então, o dilema dos produtores de Nebraska é muito similar a produtores, talvez, do sul, que enfrentam geada ou que enfrentam secas, ou produtores de uma área de expansão nova, que as melhores práticas ainda estão se desenvolvendo e as produtividades oscilam, ou uma área que falta chuva. Como que eu vou vender se eu não sei quanto que eu vou ter na safra? E as soluções para esses produtores é sempre uma combinação, na realidade, de dois fatores. Ou nós fazemos uma média da produção total deles, ele não tem que comercializar o sequeiro separado do irrigado. Qual que vai ser a média de produção dele esperada? Aí você vai falar, tá, eu acredito que na área irrigada eu vou ter no mínimo 80% do que eu projetei, ou da minha média histórica, mas no sequeiro talvez eu tenha 20%. Então, só faz as médias ponderadas da área, e você fala, tá, então com confiança, você vai produzir X e a gente pode vender uma porcentagem disso. Outra solução que eu vejo muitas vezes ele faz toda a comercialização antecipada da área irrigada dele com vendas físicas e todos os compromissos que ele não tem certeza do compromisso físico, ele faz com veículos que não envolvem entrega física, né? Derivativos, outros tipos de operação, mas operações que não envolvem entrega física. E geralmente uma combinação dessas soluções resolve perfeitamente a solução do produtor. E no Brasil não é diferente. Você pode, primeiramente, se você colocar na ponta do lápis, você consegue falar essa porcentagem de grãos eu consigo vender com um nível de confiança. E segundo, você tem veículos que podem proteger preço, podem fixar preço
sem comprometer a entrega física. Então, mesmo que está lá em Nebraska, numa situação completamente diferente do produtor brasileiro, um desafio, né, uma região que talvez você conhece, talvez muitos assistindo não conhecem, vamos conhecer, né, através desse canal e através de todo o nosso trabalho em junho, mas o desafio é o mesmo. Eu não tenho certeza na minha produção, mas eu reconheço que deixar para vender tudo, precisar vender tudo na safra e entregar para o mercado no que o mercado está disposto a pagar na safra não é interessante. Então, o desafio é similar. E essa é uma das grandes características que vejo desse estado, é justamente esse dilema, tá? Na minha área irrigada eu tenho confiança, mas na área de sequeiro não. Como é que eu faço? E no caso desse estado, de Nebraska, 75% da área de milho e área de soja, eles dão preferência pelo milho, mas não é interessante você sempre plantar milho. Então, o motivo que é 2/3 soja, 2/3 milho, 1/3 soja, em muitas fazendas, eles plantariam sempre só milho. Só que pela rotação eles fazem milho, milho, soja, milho, milho, soja. Então, a soja e produtividades altíssimas de soja, muitas vezes, a produtividade média do estado baixa um pouco por causa do sequeiro. Mas as produtividades sobre pivô, você está colocando adubação intensiva de milho, 2 anos aí planta soja, né? Então, realmente as produtividades de baixo de pivô no estado de Nebraska são uma coisa, muitas vezes, bem espetacular mesmo, assim, o potencial produtivo. Dessas áreas mais nobres, irrigadas, 2 anos de milho e 1 de soja. Mas obrigado por assistir, obrigado por acompanhar. Já foi o primeiro dos 7 estados que nós vamos estar visitando agora, no mês de junho. Então, fique ligado, se ainda não acompanhou o canal, se assina. Quinta-feira, live, falando sobre o mercado, depois tirando dúvidas. E domingo que vem, nós vamos para o segundo estado. Então, fique ligado aí. Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar e até a próxima.